Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo da palavra de Deus para os irmãos, para todos que nos assistem nesta noite. E hoje nós vamos falar sobre o profeta do avivamento, que é o profeta Joel. Vamos trazer alguns assuntos importantes sobre a profecia de Joel, que tem muito a ver com os nossos dias em que estamos enfrentando nos dias de hoje. Glória a Deus. O pastor Josafá, ele vai orar. Antes ele pode até fazer a leitura, né, do texto que nós vamos falar, e depois ele ora e a gente inicia esse estudo nesta noite. Graças e paz aos irmãos que estão nos acompanhando, e louvar a Deus e agradecer o seu santo nome. Em mais uma terça-feira estamos aqui no culto da palavra, transmitindo a mensagem de Deus para todos quantos necessitam ouvir. Acredito que, pastor, é melhor fazer a leitura depois da oração, para que as pessoas possam dar tempo de chegar e também possam participar. Vamos orar ao Senhor, apresentar esse momento de estarmos na presença dele, e poder estar na sua casa através da internet, através do Facebook, através do Instagram, e logo mais estaremos também no YouTube. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar aqui, você vai orar aí mesmo que você se encontra, na sua casa, no seu trabalho, onde você se encontrar agora. Junte a sua fé, a nossa fé, em uma só oração, em nome de Jesus. Pai querido, nesta noite, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, poder estar mais uma vez na tua casa. Vamos por esse momento feliz. Para assim, ó Deus, falar um pouco da tua palavra, transmitir a tua mensagem para todos aqueles que necessitam, e que aqueles que estão nos assistindo, Senhor, possam ser impactados com esta palavra, possam ser fortalecidos, animados para a glória e a honra do teu santo nome. Abençoa o teu servo que está conosco, pastor Luiz, Ítalo, meu Pai, que tu possa nos abençoar, nos dando sabedoria e entendimento cada vez mais, para assim transmitir a tua mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto que nós queremos compartilhar com os irmãos neste momento está lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 1 e o versículo 13. E assim a gente vai dando continuidade à leitura. Joel, capítulo 2, o verso que diz: Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. O 13 diz: E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O 15 diz: Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição. 16 diz: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e o noivo do seu talão. 17: Choram os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Valeu, 28, pessoal. 28 diz: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra,
sangue e fogo, coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. Nós não temos muita coisa que se fale da pessoa do profeta Joel. Apenas diz que ele era filho de Petuel e que ele profetizou 800 anos antes de Cristo aproximadamente. Pelo que nós entendemos do texto, estava havendo ali um distanciamento de Israel da presença de Deus. Por isso que Joel é chamado de o profeta do avivamento. O povo de Israel estava disperso da presença de Deus, e você vê que no texto ele pede que os sacerdotes clamem pelo povo, para que o povo se arrependa do mal e possa buscar o Senhor enquanto há tempo. Glória a Deus. Manda que haja uma proclamação, proclamar em alta voz no monte da minha santidade. O Senhor falando para o povo de Israel. E aí nós vamos ver aqui que o profeta do avivamento, ele vai profetizar um avivamento para a igreja nos dias de hoje, que isso vai se cumprir exatamente no dia de Pentecostes, do ano 70 depois de Cristo. Mas naqueles dias Joel falava de um avivamento para eles, para o povo de Israel, que necessitavam de um avivamento naqueles dias difíceis em que estavam atravessando. E ele fala também sobre o retorno de Jesus. Era o grande e terrível dia do Senhor, o dia em que Jesus haveria de voltar. É uma mensagem escatológica em que o profeta Joel traz através da sua mensagem. Ele traz também um pouco de escatologia bíblica. E nós vamos ver aí a leitura da palavra introdutória pelo pastor Josafá, e aí nós vamos tirar uma conclusão sobre alguns assuntos acerca da profecia de Joel. Glória a Deus. Como o nosso pastor já falou, que pouco se sabe da história de Joel, e a não ser o fato que o pai dele realmente chamava-se Petuel, a gente vê lá em Joel capítulo 1, no verso 1. Ele morou em Jerusalém e que não fez nenhuma referência em qual rei, em qualquer rei que possa ele ter participado do reinado naquela época como profeta de Deus. Nem ele especificou quais pecados assolavam aquela nação, né? E devido às frequentes menções que ele fez aos sacerdotes e aos anciãos, pode ter sido um sacerdote também. Possivelmente o filho de Petuel é o profeta do Antigo Testamento, com o qual a igreja melhor se identifica, devido à sua mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo, citada por Pedro no dia de Pentecostes, que ele exerceu o seu ministério no Reino do Sul, que é Judá, né? Mas os seus vaticínios alcançaram também o Reino do Norte. O livro que traz seu nome teria sido escrito por volta de 825 anos antes de Cristo. Vocês viram aí que supõe-se que Joel ele profetizou no reinado de Joás, apesar de ele não ter citado nenhum rei na sua época, né? E também, apesar de ser muito jovem, mas ele era contemporâneo do profeta Eliseu. Por isso que ele chegou a conhecer talvez o profeta Elias, e esteve também no tempo de Eliseu profetizando ali em Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Entre Judá e Israel, né? Que era o reino do norte e o reino do sul. Então a gente vê que o livro de Joel ele tem quatro divisões do livro. Ele fala sobre o derramamento do Espírito, no primeiro período, o derramamento do Espírito,
e o grande e terrível dia do Senhor. Glória a Deus. É por isso que eu disse que ele traz algum assunto escatológico, né? Você vai comparar Joel, às vezes, com, assim, também fala do descanso no milênio, o milenial. Então ele vai falar de 4 assuntos, como eu falei no início, escatológicos, que nós vamos ver alguns aspectos nesta noite. Aí nós vamos ver também que ele fala sobre da invasão dos insetos, né? De pai para o filho, o juízo, e depois nós vamos ver algumas expressões importantes no livro de Joel. Iniciando nesta noite, falando sobre, como eu falei antes, já tivemos alguns assuntos aqui que trouxe relevantes sobre a vida de Joel, repetindo um pouco para as pessoas que estão chegando agora, que Joel era contemporâneo do profeta Eliseu, que profetizou possivelmente no reino de Joás, apesar de não fazer nenhuma referência a nenhum rei naquela época, que era do reino do sul, que era Judá, mas também as suas profecias chegaram até o reino do norte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então vamos falar aqui hoje sobre as 4 visões das divisões do livro, né? Vamos falar sobre o primeiro período, que é exatamente o primeiro período do livro, trata da praga dos gafanhotos, que representa os exércitos invasores dos 4 impérios que atingirão a nação, ou que atingiram a nação, um após o outro, a saber, o Império Assírio, o Império Babilônico, Medo e Persa, o Império Grego e o Império Romano. Então Joel já profetizava naquela época os 4 reinos que iriam submeter Israel ao seu domínio. Essa semana nós temos falado muito nas lives sobre a Síria, né? Que era com sua capital em Nínive, acerca daquele jejum que nós falamos e tal, e mostramos, irmãos, a importância do jejum e da oração. Diz que o Império Assírio, ele foi 722 anos antes de Cristo. Depois, nós vimos que Israel foi dominado pelo Império Babilônico, 596 a.C., quando houve aquela invasão, Nabucodonosor, que foi levado o povo para Babilônia. Depois vimos o reinado dos Médios e dos Persas, onde o povo de Israel já estava sendo cativo em Babilônia, onde a Pérsia assumiu o papel do império. E falando do império da Pérsia, nós temos um imperador que se destaca nesse império, que era o imperador Ciro. Hoje a Pérsia é o país chamado Irã. Era lá que Ciro governava todo o mundo antigo naquela época. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Ciro foi aquele imperador usado por Deus para libertar o povo do domínio de Babilônia, né? É assim que a Bíblia nos ensina. Depois nós vamos encontrar o Império Grego, no ano 333 a.C. E por último, o Império Romano, a 165 a.C., foi exatamente no Império Romano que Jesus nasceu e foi crucificado em favor das nossas almas, certo? Então nós vamos ver aí daqui um pouquinho sobre esses assuntos, que fala sobre o primeiro período. Depois vai haver a praga dos gafanhotos, que provavelmente foi literal, aconteceu essa praga, provendo a devastação da lavoura e trazendo como consequência a fome para a nação, algo que nunca antes se viu. Israel nunca tinha passado por uma fome tão grande, com a destruição através da praga dos gafanhotos. E a gente sabe que isso é uma referência também na questão escatológica. Há pouco tempo houve aí, nos nossos dias, uma praga de gafanhoto no continente africano, que devastou toda a plantação africana, prejudicando aí a alimentação de muitos países por conta dessa praga
dos gafanhotos. Agora nós vamos debater um pouquinho aqui com o nosso pastor Josafá sobre acerca do derramamento do Espírito. Daí vem a ideia de que Joel, ele era exatamente o profeta do avivamento. Glória a Deus. É 1.2 da lição, tendo a ver o derramamento do Espírito. Aí nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e partimos lá para o Novo Testamento, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo manifestava-se esporadicamente e apenas sobre algumas pessoas, tais como fala Bezaleel em Êxodo 31:3, que a gente já percebe a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Já em Otoniel, em Juízes 3, o verso 9 e verso 10. Gideão também, lá em Juízes 6:34. Jefté, Sansão e Davi. Veja que todos esses homens foram manifestados através da mensagem do Espírito Santo, onde o Espírito Santo falou diretamente a esses homens, isso no Velho Testamento, onde houve um chamado para cada um deles, houve ordens para que eles pudessem executar através da mensagem que era recebida pelo Espírito Santo. Contudo, no Novo Testamento, Jesus prometeu derramar o Espírito sobre todo aquele que nele crê. Foi uma profecia de Jesus antes depois que ele subisse aos céus, ele iria derramar do seu Espírito, que é uma confirmação, não é isso, pastor? Uma confirmação da profecia de Joel, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo que fala o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Agora é interessante notar, nós analisarmos aqui um pouco sobre a questão, como disse o pastor aqui, do Espírito Santo no Velho Testamento. Ele se manifestava esporadicamente. Ou seja, o que é que nós vamos entender aqui? A Bíblia diz aqui que ele se apresentou em Bezaleel. Muita gente não conhece essa história de Bezaleel. Bezaleel, ele era um artífice e que foi chamado por Deus porque ele era um homem inteligentíssimo. Ele fundia o bronze, o ferro, o ouro, a prata. Deus encheu ele de sabedoria para que ele era um artesão, trabalhava com todo esse tipo de material. E disse que o Espírito do Senhor entrou sobre Bezaleel para que ele fundisse as peças do altar, a bacia, a pia, o lavatório, o altar, enfim, foi ele que desenhou e preparou todos os utensílios do templo. Foi Bezaleel. Cada existência, esse preparatório para formar as pessoas, mas Deus dotou ele de capacidade, de sabedoria e de entendimento para assim ornamentar a casa do Senhor. Você vai ver lá no Êxodo 31:3, que você vai ver que Deus dotou Bezaleel de toda a sabedoria para fazer conforme o que ele queria os utensílios da casa do Senhor. E aí você vai encontrar na parte dos juízes o Espírito de Deus sobre Otoniel, sobre Gideão, Jefté, Sansão e também sobre Davi. Contudo, nós vamos falar um pouco agora sobre o Novo Testamento, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aí disse que, antes disso, eu quero dizer que você pode encontrar a expressão lá no Velho Testamento. Talvez você não encontre o Espírito Santo, mas você vai encontrar Espírito Excelente, Espírito do Senhor. Você vai encontrar várias expressões dessa maneira, mas não deixava de ser a ação do Espírito Santo. Quando encontraram o primeiro da expressão agora de Daniel, quando apareceu a mão de Deus escrevendo na parede, no palácio, a mãe do rei mandou chamar Daniel. Disse ao filho Belsazar: manda chamar Daniel
porque com certeza ele vai ler essa escrita na parede. Porque nele, preste atenção à expressão da mãe de Belsazar, porque nele habita um espírito excelente. Glória a Deus. Que espírito excelente seria esse que habitava em Daniel? O Espírito Santo. Não é assim? Tem até uma parte, um corinho que diz: se o Espírito de Deus se mover em mim, eu oro como Davi. Então, Davi também era cheio do Espírito do Senhor. Glória a Deus. E lá no Velho Testamento você encontra também Isaías profetizando sobre Jesus e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, o Espírito Santo estava sobre Jesus. Glória a Deus. Agora, falando sobre o profeta do avivamento, quando Pedro está reunido no cenáculo com aproximadamente 120 discípulos, a Bíblia diz isso. Naquele momento Pedro dizia assim: o que é que ele fazia naquele momento? Ele lia o livro do profeta Joel. Veja que era uma promessa para outro tempo. Ele lia Joel. Na hora que ele estava lendo a mensagem do profeta Joel, a Bíblia diz que houve um vento veemente. O que é um vento veemente? Um vento forte entrou naquele lugar, e todos começaram a falar línguas ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então houve ali o primeiro avivamento dos dias de Jesus, ou dos nossos séculos. Foi ali onde a igreja foi chamada pela primeira vez de igreja, que era uma palavra, eclésia, palavra grega, que significa tirados para fora, ou seja, tirados do mundo para servir a Deus. Foi naquele dia que a igreja encheu-se do Espírito Santo. E Jesus dizia: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Será ter sido uma coincidência Pedro ler Joel? Foi uma coincidência? No momento que Pedro estava lendo o livro de Joel, desceu o Espírito Santo? Acho que foi uma coincidência ou foi um cumprimento da promessa? Foi uma lembrança da promessa, eu acredito. Né? No momento que ele leu aquele texto, ele veio trazer à memória que o Senhor já tinha profetizado aquele ato, né? Que antes que chegasse a época, que antes que acontecesse, o Senhor já tinha falado. Eu acredito que quando Joel ele fez, transmitiu aquela mensagem, aquela profecia, muitas pessoas não entenderam, né? Como hoje também, muitas vezes a gente vê profecias, a gente vê palavras e a gente não entende, né? E a gente quer entender na hora. E a Bíblia diz que o que eu faço hoje, não entendes, mas amanhã você passa a entender. E ali Pedro, ele trouxe à tona aquela mensagem de Joel, né? Do derramamento do Espírito Santo, que era o ato que estava acontecendo naquele lugar. Foi o cumprimento de uma promessa. E dali começou o avivamento da igreja. É verdade. E até os dias de hoje, as pessoas se intitulam, né, Igreja Pentecostal, especialmente a nossa, que tem o título de Igreja Pentecostal Cristã. Então, todos que levam esse nome de Igreja Pentecostal, com tantas outras denominações que existem, como o Brasil para Cristo, Deus é Amor, e tantas outras igrejas intituladas Pentecostal, deriva-se desse nome lá da descida do Espírito Santo. Apesar de que nós sabemos que o nome Pentecostal não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo. Foi aproveitada a ocasião do Pentecostes, que era uma festa dos 50 dias depois da colheita do trigo, e exatamente naquele dia que Jerusalém estava cheio de pessoas ali para adorar ao Senhor, na época da colheita, da festa da colheita, ou a festa das primícias, como se chama. Foi naquele momento exatamente que Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja. Então daí a igreja assemelha a descida do Espírito Santo ao dia de Pentecostes. Referência festa. Há uma referência, exatamente, há uma referência. Por isso chama-se dia pentecostal, porque deriva-se do dia de Pentecostes. As pessoas não entendem muito isso, não. Elas vão pentecostal como uma igreja do fogo, né? Porque a ideia que tem na mente das pessoas
quando fala pentecostal, se refere a fogo, a poder, a autoridade, muitas línguas e profecias, etc. Que isso é um movimento que existe no meio das igrejas pentecostais, mas o nome em si significa festa da colheita, ou festa das primícias, tá certo? Agora, não significa dizer também que faz jus, né? Exatamente o nome, porque foi exatamente no dia de Pentecostes. E há muitas pessoas que falam muito sobre essa questão das línguas faladas lá em Pentecostes. Algumas denominações dizem que as línguas faladas lá eram línguas comuns, como de fato eram. A Bíblia diz que todos falavam as suas próprias línguas. Só que naquele dia tinha um grande intérprete lá. E o intérprete era o Espírito Santo. Fazia com que eles entendessem como se fosse uma só língua. Pedro pregou na língua dele, né? Na linguagem dele, e todos ali estrangeiros que ali estavam presentes entenderam cada um na sua língua. Não é isso, Rogério? É porque o texto diz que existia ali pessoas de vários lugares e de vários idiomas. Porque era uma festa bastante conhecida, onde recebia muitas pessoas visitantes, né? Exatamente. Então vinha pessoas de tudo quanto era lugar daquela região, pessoas de outros países, e que na realidade alguns não falavam a língua da hebraica. E quando Pedro pregou, entenderam cada um na sua língua nacional. E também eu acho interessante que existem as videoconferências, né? As grandes reuniões mundiais que existem, como a ONU e demais outras organizações, onde eles fazem as videoconferências e a transmissão de cada um pega um microfone, pega um fonezinho de ouvido, e ali aquele que estiver falando vai ser a tradução para a sua língua de origem. É a tecnologia, né? A tecnologia. Já na época de Jesus foi a primeira transmissão de mensagens de línguas estrangeiras, de traduções. Primeira tradução de idiomas. Iniciada pelo Espírito Santo, né? Exatamente. O homem veio muito depois do que o Espírito Santo executou lá na festa de Pentecostes. Muito bem lembrado pelo pastor Josafá, que hoje nas conferências internacionais as pessoas têm um aparelho que se coloca no ouvido e qualquer pessoa que estiver falando lá na frente, por exemplo na ONU, e tiver um americano falando, todas as pessoas que ali estão serão traduzidos através do aparelho de tradução aquela mensagem daquela pessoa que está falando. Então todos vão entender como se fosse no seu idioma. É interessante. Mas isso aconteceu no dia de Pentecostes, exatamente. Quando começaram a falar línguas, diz que eram repartidas como de fogo, cada um falava no seu próprio idioma, mas o Espírito Santo fez com que todos entendessem uma só língua. Uma só língua. Por isso, as pessoas passavam na frente do templo e perguntavam assim: estão todos embriagados, cheios de vinhos, porque falavam todos de uma vez só. E Pedro disse: senhores, ninguém aqui está cheio de vinho, todos estão cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. É isso que a igreja precisa, pastor. Ser cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo adverte, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Então Joel, ele foi o profeta do avivamento. Ele trouxe um avivamento para Israel naqueles dias difíceis. Dizem que a colheita tinha sido devastada pelos gafanhotos, né? Depois Joel vai falar lá na frente sobre o mosto, que é o vinho, né? Glória seja dada no nome do Senhor, que derramaria o vinho, que significa alegria sobre o povo de Israel, que o simbolismo do vinho é alegria, tá certo? Então nós vamos ver aqui agora a parte escatológica do profeta. O profeta falou do avivamento. Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne, e até os dias de hoje nós cremos nesse derramamento. Nós que somos pentecostais acreditamos plenamente nesse derramamento do Espírito Santo, que até os dias de hoje tem sido derramado sobre a igreja. E a Bíblia diz que Jesus foi para o céu, mas ele enviou o Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo, que está dentro de nós.
nos consolando, nos ensinando e nos preparando até o dia do arrebatamento, quando o Espírito Santo nos levará até a presença de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora, voltando ao assunto também de Joel, que é sobre o grande e terrível dia do Senhor. Quando Joel fala desse dia, o pastor Josafá vai trazer algumas alusões da palavra, e nós vamos aqui fazer também um comentário acerca desse assunto, que esse assunto nos diz respeito para os dias de hoje. O livro de Joel, ele possui características escatológicas, né? Além de falar sobre o castigo nacional, a devastação da lavoura por intermédio de uma praga de insetos. O profeta fez menção a eventos futuros. Ele citou ocorrências típicas da grande tribulação, falou do dia do Senhor, disse que o povo de Deus não seria mais envergonhado, mencionou a reunião das nações no vale da decisão e falou sobre a posição de Sião no milênio, né? A posição da igreja, né? Que se refere na questão do milênio. Veja que, como nós vimos aqui na leitura do pastor, ele traz exatamente esses assuntos escatológicos, né? Que faz menção para os últimos dias, tá certo? Ele fala sobre a grande tribulação e também falou sobre o dia do Senhor. A gente não vai entrar em detalhes hoje sobre a grande tribulação, nem muitos textos sobre o dia do Senhor, que é exatamente a volta de Jesus, mas o escritor diz aqui assim: o texto de Joel, no versículo 2, versículo 31, e de Apocalipse 6 e 12, apresentam características semelhantes. Haverá um escurecimento do sol e a transformação da lua em sangue, sugerindo o período da grande tribulação, quando a igreja não estará mais aqui na terra. Isso é o que ensina o estudo escatológico no sentido pré-milenial, né? Que diz que a igreja não estará mais aqui, a igreja estará na glória quando acontecer a grande tribulação. Então, quando nós vimos aqui também uma alusão desse texto, a gente vai ver lá em Mateus 24, quando fala sobre as tribulações, né? Os prelúdios da volta de Jesus, como terremotos, maremotos, rumores de guerra, eventos naturais, né? Sim, há eventos naturais que poderão acontecer, o derretimento das geleiras, o avanço do mar, tudo isso está escrito nas profecias dos últimos dias, Apocalipse, Mateus, os Evangelhos, né? A profecia de Joel. Então vai falar exatamente sobre essa questão dos últimos dias que vão anteceder o arrebatamento da igreja. E a gente não tem dúvida disso. Há poucos dias saiu um noticiário que os cientistas, é interessante, os cientistas, uma rede de televisão mostrou há poucos dias, que eles mesmos declararam: estamos chegando no final dos tempos, estamos chegando nas últimas horas. Inclusive existe um relógio, né, que marca o tempo do mundo, e esse relógio foi adiantado para mais ou menos 10 para meia-noite. A gente sabe que é uma simbologia, que na verdade ele está adiantado, porque eles acham, os próprios cientistas acham, que estamos chegando nos finais dos tempos. Como também Israel, há poucos dias, né, disse que um dos ministros de Israel declarou que o Messias está próximo. Para eles seria o nascimento de Jesus. Para nós não é o nascimento de Jesus, é o retorno de Jesus. Jesus está voltando, glória a Deus, com poder e grande glória, para estabelecer o seu reino sobre a terra. É isso que nós cremos, como está escrito, não é? Então, segundo os estudiosos de escatologia bíblica, diz que a igreja não passará pela grande tribulação.
Ou seja, coisas terríveis irão acontecer, mas depois a igreja não estará mais aqui para passar por esses males, porque a igreja do Senhor estará guardada nas suas mãos nos céus. É assim que diz a palavra de Deus. Então, você entendeu por que Joel é o profeta do avivamento? Porque Joel trouxe o avivamento para Israel e profetizou o avivamento para os nossos dias. Então, no ano 70 depois de Cristo, houve um grande avivamento em Jerusalém no dia de Pentecostes, e esse avivamento está vindo sobre nós. Quem sabe que hoje o que estamos passando é para que haja um despertamento da igreja do Senhor em todo o globo terrestre, para que os crentes saiam dessa pandemia renovados, com mais consciência do que é servir a Deus, com mais certeza de que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Porque há poucos dias tinha crente que nem acreditava mais que Jesus ia voltar. Tem crente que não acredita mais em bater com o Espírito Santo, não acredita mais em nada de profecia da Bíblia. Melhor dizendo, milhares e milhares de crentes não estão mais acreditando na Bíblia, não leem a Bíblia. Quando se fala de Bíblia, eles desacreditam no que está escrito. E agora Deus permitiu esse mal com um propósito. Veja que houve tempo de arrependimento. Antes da pandemia começar a matar pessoas no mundo, foi anunciado no mundo inteiro que estava havendo essa pandemia. Então, antes de morrer, todos tiveram chance de se arrepender dos seus pecados, de entregar a sua vida para Jesus. A gente sabe que na China, quem pensa o contrário, que na China não tem cristão, está enganado. Hoje já foi provado cientificamente que uma das maiores igrejas do mundo está na China. É um país que tem muito cristão, apesar de que não tem a liberdade que nós temos aqui, mas existem cristãos, muito cristãos na China, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus lá pregando a palavra de Deus, sofrendo, mas pregando a palavra de Deus e ganhando almas para Jesus, não é? O Brasil é um celeiro de missionários, e tem missionários na China, pregando a palavra de Deus lá. Há pouco tempo eu vi um vídeo de um missionário pedindo oração pelas igrejas da China. Então imagine que como o evangelho foi proclamado lá e quantas pessoas chegaram ao pleno conhecimento da verdade, se arrependeram e Jesus guardou para si, não somente na China, mas em toda parte do mundo. Há pessoas que estão achando que falta muita coisa ainda. Não, porque o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Você já fez estudo das denominações? Nós temos denominações brasileiras, genuinamente brasileiras, que já estão em mais de 190 países. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem denominações no nosso país, genuinamente brasileiras, que já passaram de 190 países. Significa dizer o quê? O que é que falta para a gente evangelizar o globo todo? Praticamente nada. E a Bíblia diz que quando o evangelho chegar até os confins da terra, então virá o fim. Este evangelho sendo anunciado, e a gente sabe que o derramamento do Espírito Santo não é para outra coisa a não ser para ter poder, autoridade para evangelizar, para ganhar as almas. Diz que o Espírito Santo veio sobre nós para nos dar capacidade de pregar o evangelho. Você vai ver lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e servireis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e até em Samaria e até o confim da terra. Veja que a descida do Espírito Santo tem uma finalidade. Recebereis a virtude aí é o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha de Jesus a todos os povos da terra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, pastor, vamos concluir essa lição de hoje
dizendo que as profecias de Joel estão se cumprindo, não é? O dia do Senhor vem, o grande e terrível dia do Senhor. É uma expressão que indica o período da grande tribulação. Grande e terrível dia do Senhor. Será que nós nos lembramos desses grandes e terríveis dias do Senhor? O Senhor já nos está avisando a igreja. Não é o toque de uma trombeta para que a gente possa despertar e procurar colocar a vida no altar? É um sinal, né, que nos provoca um arrependimento, né? Onde a gente pode observar que nós precisamos de arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, dos nossos erros, para que possamos fazer como diz a palavra, se arrepender dos nossos maus caminhos, que o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a sua terra. Então, o que a igreja, eu acredito que depois que passar essa fase aqui desta pandemia, a igreja ela sairá mais forte do que nunca, onde pessoas irão sentir a necessidade de buscar a presença de Deus. Hoje as pessoas estão dando valores à igreja, né? Onde muitas vezes a igreja não tem esse valor, né? E olha que a preocupação é tão grande com a igreja que os governadores, o presidente, né? Todos os políticos estão preocupados com as igrejas que estão fechadas, né? Aconteceu um caso muito interessante a semana passada, lá no estado de Santa Catarina. Eu acho que muita gente viu esse vídeo. Houve um caso verídico mesmo. Estavam 5 pessoas da família, crente, fazendo um culto doméstico. Os policiais chegaram, entraram na casa dessa família e queriam prender a família, porque estavam cultuando a Deus. Isso foi um caso que tomou repercussão no Brasil. Deputados de Santa Catarina foi defender a família. Isso até é constitucional, né? O direito de culto, né? Não é? A Constituição nos dá garante o direito de culto em todos os lugares. Agora, como estamos vendo na pandemia, segundo está sendo feita essa análise, é que as igrejas fecharam para que acalmasse um pouco essa transmissão. Não fosse aglomeração de pessoas. Do vírus, para a transmissão não crescer. Essa é a preocupação do Ministério da Saúde. Até porque hoje o ministro disse que a preocupação não é nem tanto a proliferação do vírus. É porque se muita gente adoecer de uma vez, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Segundo eles. Não tem estrutura física para isso. Exatamente. Mas vamos voltar ao assunto. E eu fiquei maravilhado. O vídeo que eu assisti hoje sobre essa família diz que esse assunto repercutiu no Brasil e muito especialmente no estado de Santa Catarina, a ponto de quem foi na casa da família que foi importunada pelos policiais? O comandante da polícia militar do estado de Santa Catarina. Ele foi na casa dos irmãos, se desculpou com os irmãos e ainda pediu oração à família, e receberam a oração dos irmãos e ainda deram oportunidade para a irmã pregar a palavra, filmando a ação que houve, né? E graças a Deus o nome do Senhor foi glorificado. Os humilhados serão exaltados. Oh glória! E aquela família saiu ali exaltada diante de Deus, trazendo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja de Jesus? Então, precisamos entender isso. E vocês precisam alertar-se, porque estamos vivendo dias difíceis, dias em que as igrejas devem se despertar para a leitura da palavra, para a oração, para o louvor, para a consagração da sua vida, para pedir perdão pelos seus erros, acertar os seus caminhos. Como eu sempre digo, os pentecostais têm certos bordões. E um dos bordões que o pentecostal tem é juntar os pés, não é? Vamos juntar os pés, porque Jesus está voltando. Isso não é brincadeira, isso é uma realidade. E muita gente vai ficar, porque está achando que isso é brincadeira. Aí, não, porque os cristãos estão dizendo que o que está acontecendo é um sinal da volta de Jesus, e não é.
Se o próprio Israel confessa isso, se os próprios cientistas dizem isso, que estamos chegando no final da etapa mundial, obviamente isso é um alerta para a igreja. Então Joel era o profeta do avivamento. Seja você também o profeta do avivamento. Glória a Deus. Temos muitas promessas aí de que Deus vai avivar a América Latina, né? Que a América Latina vai ser um celeiro de evangelização do mundo. Já é, né? Já é. Vai aumentar, né? O Brasil já é o celeiro de evangelização do mundo. É daqui que saem muitos missionários para o mundo inteiro. Eu falei agora há pouco que tem duas ou três denominações aqui no Brasil que eles têm igreja em mais de quase 200 países, não é? Então, na verdade, nós somos um celeiro de missionários, o Brasil, mas a promessa é para toda a América Latina. Assim seja, né? Que sejam usados por Deus com muita autoridade e veemência para ganhar as almas no mundo inteiro. Seja você um Joel, seja você um profeta do avivamento. Mas eu quero ressaltar nesta noite que avivamento não é toada, avivamento não é línguas, avivamento não é pulo, não é macho, é alegria de servir a Deus, é prazer de estar na casa de Deus, é ter alegria de evangelizar. Um movimento até que é bom, né? Para quem é pentecostal, a gente gosta. O movimento é que ele se mantém ativo, né? Se manter ativo na obra de Deus, na palavra. Agora, a gente sabe que como crente pentecostal, a gente gosta, né? De louvor, de glória, de aleluia, de línguas, de profecia. Amém, glória a Deus, que isso aconteça sempre, desde quando seja verdadeiro e venha de Deus, que aconteça sempre no meio da sua igreja. Agora, que nós sabemos que um crente avivado é aquele crente que tem a sua fé firmada. Graças a Deus, eu vou completar 47 anos, mas de crente, né? Graças a Deus, servindo ao Senhor. E eu nunca pensei em desistir de servir a Deus. Então eu me considero um crente avivado. Talvez não seja o crente do pulo da marcha, né? Aí tem o nosso pastor Hilton que diz que eu sou movimenteiro, mas não sou tanto assim não. Eu sou um crente controlado, glória a Deus. Mas é a realidade. Precisamos estar avivados para esperar Jesus. Amém? Então que Deus levante nesses últimos dias muitos Joéus para fazer um avivamento no meio da sua igreja em tempo de crise. Nós estamos estudando hoje mensageiros de Deus em tempo de crise. Glória a Deus. Pastor Josafá fazendo aí o final do estudo. Eu quero abrir esse momento a participação dos que estamos assistindo, né, comentando aí a nossa live, o nosso culto da palavra. Nossa irmã Elisângela, né, lá de Águas Compridas, está mandando a paz do seu pastor Luiz, que é o pastor Josafá. Deus abençoe, amém, minha irmã. O Senhor seja contigo e com a sua família. Glória a Deus. Nossa irmã Aparecida Nascimento, a paz do Senhor, pastores, Deus abençoe vocês, amém. Continue orando por nós, em nome de Jesus. Nossa irmã Thaísa Santos, a nossa diaconisa Sibeli Brito, também está conosco. A diaconisa Edson Santana, lá em Chagas Ferreira. O nosso diácono Cristiano Soares, lá de Alameda Paulista. A nossa irmã Celene, ela pediu oração por uma sobrinha que está doente em São Paulo, para que Deus dê vitória. Queremos também agradecer ao nosso diácono Edson Conceição, da nossa igreja lá em Ladeira de Pedra, e o nosso diácono Arlindo Francisco, que é da nossa igreja sede. Amém? Que Deus abençoe. Também tem a participação de Alan Segurança, ele mandando paz do Senhor para todos. Maria Regiane, ela pede oração por ela e pela sua família. Deixa eu ver mais aqui. E também fazer uma lembrança aos nossos amigos que estão nos acompanhando, irmãos, para não deixar de se inscrever em nosso canal lá no YouTube. Falta pouco para alcançarmos a meta de 1000 pessoas, já passando da casa dos 400 pessoas no nosso canal, e isso apenas em menos de 10 dias, né? Então, nós precisamos da sua ajuda. Se inscreva em nosso canal Igreja Pentecostal Cristã, onde nós estamos transmitindo os nossos cultos, todas as
atividades da igreja está sendo transmitida através do Facebook e do Instagram. E depois a gente coloca a gravação lá no YouTube. Mas nós não queremos fazer isso, queremos transmitir ao vivo pelo YouTube. E aí você vai ter a oportunidade de colocar na sua TV, se for Smart, e você assistir junto com a sua família. Não precisará estar segurando o celular. Então, nos ajude, se inscreva, peça aos seus amigos, peça à sua família, para que também possam nos ajudar se inscrevendo em nosso canal. O canal é Igreja Pentecostal Cristiana, onde nós queremos transmitir uma palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos assistiu, e que, lembrando que quinta-feira estaremos aqui juntos novamente, transmitindo a palavra no culto da bênção para você e para a sua família, em nome de Jesus. A nossa diaconisa Elaine Cristina, também lá de Chaves Ferreira, que está nos assistindo, e a irmã Edna Guerra, que também participou conosco. Que é da minha esposa, né? Edna. E a Edna, a nossa irmã Marcela. Nós estamos agradecidos a Deus. Ainda existem pessoas aí pedindo oração, e nós vamos neste momento orar por todos aqueles que necessitam, todos aqueles que precisam da oração da igreja, para que Deus continue abençoando o seu povo, abençoando a igreja, o ministério e a toda a nação brasileira e o mundo que necessita nesta hora das nossas súplicas e das nossas orações. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar encerrando, logo após o nosso pastor Luiz vai impetrar a bênção apostólica. Ore junto conosco, aí mesmo onde você está, né? Se puder fechar seus olhos, e a gente vai orar junto, unindo numa só fé e no só Espírito do Senhor, para que Deus ele possa agir poderosamente e o nome dele venha a ser manifestado, venha a ser glorificado em meio a essa situação. Glória a Deus. Que o povo possa reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor está no controle da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar todos aqueles que estão nos assistindo, juntamente com a sua família. Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, nosso pastor Luiz, a sua presença, a sua família, a igreja, o seu ministério, sempre cada um de nós, nos dando sabedoria e entendimento para fazer a tua obra, Senhor, e assim guiar este rebanho, este povo, Pai. O Pai abençoa a tua igreja que venha despertar, que venha existir um verdadeiro avivamento, que venha existir, Senhor, pessoas arrependidas dos seus maus caminhos, pessoas arrependidas dos seus pecados, e possam se chegar à tua presença, reconhecendo que tu és o Senhor, e que não há outro além. O Pai, quero te apresentar esta nação brasileira, quero te apresentar, meu Pai, esse estado de Pernambuco, a nossa cidade paulista, Recife, Paulina, região metropolitana, Goiânia, Senhor, oh meu Deus, Floresta, Paraíba, meu Pai, visita cada pastor, Floresta, a cada estado, a cada pastor, a cada família, a cada igreja tua, Senhor, vai abençoando, supra a necessidade da tua igreja, a necessidade do teu povo, meu Pai, manda necessário, meu Pai, vai dando sabedoria a esses homens, para que eles possam, Senhor, governar em favor do menos favorecido, em favor do povo sofrido, meu Pai, que eles possam olhar verdadeiramente para essa nação, para este povo, meu Deus, abençoa o mundo, ó meu Deus, providencia, meu Deus, ajuda para aquele que está doente, meu Deus, mostra, Senhor, uma maneira de vencer esta pandemia, de vencer este vírus, porque sabemos que tu dá sabedoria, porque a tua palavra nos ensina, aquele que não tem sabedoria, essa ao Senhor que ele tem para dar, e nós pedimos, ó Pai, junto com a tua igreja, sabedoria para este povo, entendimento para este povo, para que eles possam, Senhor, chegar ao conhecimento e assim, meu Pai, trazer, meu Deus, um antídoto, Senhor, um resultado positivo para essas pessoas que estão doentes. Meu Deus, nós te pedimos alegria para aquele que está triste, força para aquele que está sem força, ânimo para aquele que está desanimado. Meu Pai, que a tua igreja ela possa ser fortalecida no poder do teu Espírito, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. A nossa irmã Diana Maria, a nossa diaconisa, e também a nossa irmã lá de Águas Compridas, Irlanda, ainda está conosco nesta noite, manda a paz do Senhor
para todos os irmãos. Glória a Deus, amém, assim seja. Nós iremos receber a bênção apostólica e em nome de Jesus nos encontraremos nas lives de oração, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe.